Avançamos no Bom Dia Portugal com a última fronteira, como é hábito. Aos domingos está connosco o Miguel Gonçalves. Miguel, bom dia. Bom dia, Jorge. E começamos esta nossa conversa com a morte de uma estrela em direto. É, autenticamente. Não é para trazer audiências, prometo. É mesmo um estudo absolutamente extraordinário, feito por um investigador independente, mas que teve mérito suficiente para ser publicado por uma revista de revisão de pares. E, portanto, tem aqui um conteúdo científico muito interessante e leva-nos até à constelação do Leão, à estrela R Leonis. E, olha, para teres uma pequena ideia, há mais de 200 anos que astrónomos amadores seguem a evolução do brilho desta estrela e depois juntaram-se aos profissionais para perceber o que é que está a acontecer. É uma história muito bonita por causa disso. Mostra a interação muito preciosa entre amadores e profissionais no campo da astronomia. E então nós sabemos que esta estrela é uma estrela variável, Mira por homenagem à primeira estrela onde se verificou este tipo de coisas, e tem um ciclo de luminosidade que começa no mínimo, depois vai ao máximo, depois regressa ao mínimo, a cada aproximadamente 312 dias. Aproximadamente isso acontece. Porquê? A gravidade manda nisto tudo. Estamos a falar de uma estrela gigante vermelha, já está na fase final da sua vida. Nesta altura, a gravidade faz-se sentir, a gravidade faz com que haja ali movimentos interiores em que há uma contração da estrela e ela aquece, mas a estrela não se fica pela contração. E o que acontece é que essa contração aquece muito o interior da estrela. Aquilo é uma grande panela de pressão. E a pressão aqui é fundamental, porque chega a um ponto em que a pressão faz com que responda e a estrela aumente o seu tamanho, sobretudo nas suas camadas exteriores, e arrefece. Neste período, ela torna-se mais brilhante, menos brilhante, mais brilhante, menos brilhante, com um ciclo que nós conseguimos perceber claramente, e, portanto, eu repito, desde 1800, até mesmo antes de 1800, nós vemos esta variação do brilho. Qual é que é a notícia? Isto é um batimento cardíaco, autenticamente, da estrela. E o que se descobriu é que, mais recentemente, este período tem estado encurtado em 3 dias. Já não é 312, é 312 menos 3 dias. E alguns cientistas dizem que isto pode significar algo interessante sobre esta parte final da vida da estrela. Será que assistimos a um batimento cardíaco mais irregular, mais acelerado, como se a estrela estivesse a sinalizar ao universo que aproxima-se de uma fase final da sua vida? Pode ser isso. Porém, repara como é difícil nós percebermos tudo isto. Nesta fase final desta vida destas estrelas, elas produzem muita poeira. Esta estrela, verdadeiramente, isto é uma animação, tem à sua volta um disco repleto de poeira que é fabricado nesta altura. E esta densidade deste disco não é constante. Aliás, é até bastante caótico ao longo do tempo. E, portanto, isso influencia também a capacidade que nós temos de verificar o brilho desta própria estrela. De qualquer forma, olha, isto são exemplos de outras estrelas variáveis que nós conhecemos no universo. De qualquer forma, isto mostra-nos como pode ser diferente, mais irregular, aquilo que são a vida interna das estrelas na fase final da sua vida e a produção de poeira. Em segundo lugar, porque é que isto é verdadeiramente importante? Olha, porque daqui a aproximadamente 4 mil milhões de anos, menos ano, menos ano, o nosso Sol vai também expandir-se, tornando-se uma gigante vermelha, o estado em que está esta estrela. E, portanto, aquilo que nós estamos a ver a acontecer nesta estrela é aquilo que vai acontecer no futuro do Sol, futuro, obviamente, muito longínquo do Sol, e, portanto, é uma espécie de uma máquina do tempo, quando olhamos para este tipo de estrelas e dos seus comportamentos. Ora, e depois da morte de uma estrela, passamos para um impacto lunar. E quais são as sequelas, Miguel? Um impacto verdadeiramente extraordinário. Olha, para teres uma pequena ideia deste impacto que a Lua sofreu nos seus primeiros tempos, o reinado dos dinossauros no nosso planeta pensa-se que terá tido uma forte contribuição devido a um choque de um asteroide de aproximadamente 10 km de diâmetro na Bacia do México, no que é hoje a Bacia do México. 10 km de diâmetro. O impacto que a Lua sofreu no início, estamos a falar do impacto que criou uma bacia perto do Polo Sul da Lua, foi um impacto criado por um asteroide, imagina tu, que tinha entre 200 a 400 km de diâmetro, criou provavelmente a maior bacia de impacto do Sistema Solar. Estamos a falar de uma zona que tem 2.500 km de diâmetro. Se calhar, pode explicar aquilo que nós estamos a ver nestas imagens. Quando olhamos para a Lua, nós só vemos a mesma face da Lua, porque o período de rotação e translação é muito parecido da Lua. Mas repara, do lado esquerdo temos o lado que nós vemos, do outro lado, o lado que nós não vemos a partir da Terra. Repara como são claramente diferentes. Temos zonas mais escuras, mais mares, mais zonas repletas de basalto, do lado que nós vemos. O outro lado é muito diferente em termos da sua topografia. Tem sido um dos grandes dilemas tentar perceber por que razão a Lua é assim tão diferente. Será que tem a ver com este impacto criou esta bacia que nós estamos a ver aqui nesta representação, a bacia do Polo Sul de Aitken? Bom,
nada melhor, Jorge, do que ir lá. Bom, não fomos nós, Claro. mas houve uma missão chinesa, Chang'e 6, que aterrou precisamente naquela zona, daquela bacia de Aitekin, e recolheu amostras daquela zona e regressou à Terra com essas amostras. E, portanto, hoje em dia conseguimos perceber qual é a constituição geoquímica daquelas rochas, daquela zona. E nós percebemos que as rochas das missões Apolo, por exemplo, do nosso lado da Lua, que nós vemos, o lado visível, são amostras que têm uma concentração, uma abundância do isótopo, portanto, um primo químico de ferro e de potássio mais elevado do que as que estão situadas naquela bacia e do outro lado da Lua que nós não vemos. O ferro nós conseguimos perceber por alterações, por exemplo, relacionadas com o vulcanismo. Nós conseguimos perceber isso por mudanças naturais da própria Lua. O potássio, Jorge, diz aqui um outro problema, que é a explicação que melhor consegue indicar-nos por que razão é que a abundância de potássio, do isótopo de potássio, é menor do outro lado da Lua, está relacionado provavelmente com este impacto. Este impacto, Jorge, foi absolutamente catastrófico para a Lua. Escavou, portanto, criou uma cratera de 2.500 km de diâmetro, que conseguiu aquecer o manto, não é só a crosta, o próprio manto da Lua a temperaturas próximas também de 2.500 graus, criou uma cratera com mais de 100 km de profundidade. E dizem os cientistas que esse aquecimento tão abrupto, misturado com o vácuo lunar, fez com que este potássio consiga-se explicar essa vaporização do potássio para os valores que nós encontramos nas amostras que vieram da missão chinesa. E, portanto, repara como este impacto foi talvez dos mais violentos de todo o Sistema Solar. Aliás, Jorge, se este asteroide que impactou com a Lua fosse um bocadinho maior, provavelmente a Lua não teria sobrevivido a este impacto. Mas foi o suficiente, diz este estudo, para alterar drasticamente aquilo que foi o manto, a crosta da Lua, e provavelmente nós vemos grandes pedaços do próprio manto da Lua que revestem aquilo que é o outro lado da Lua que nós não conseguimos ver. Isto são mesmo imagens da zona da bacia de Aitekin e que mostra, de facto, e é um bocadinho da história do Sistema Solar, que nos primeiros tempos foi um sítio de tremenda violência. Visto de um lado, se calhar, um bocado mais romântico. Olha como foi bom a Lua ter-nos protegido deste impacto. Sem dúvida. Terminamos e no minuto final para a sugestão da semana e um vídeo de boas-vindas. Sim, vamos começar com uma imagem que vemos o Costa, diretor executivo da Agência Espacial Portuguesa, e o embaixador norte-americano que está em Lisboa, e estão a celebrar a entrada de Portugal nos chamados Acordos Artemis. E, sim, vamos ouvir o próprio administrador da NASA dar as boas-vindas a Portugal. Aqui está ele, Jared Isaacman. E o que nos conta o diretor executivo, o administrador da NASA, é Portugal passa a pertencer a já 59 outros países que vão colaborar mais de perto com a NASA para aquilo que eles chamam a exploração responsável e pacífica de outros corpos celestiais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que temos a possibilidade de estudantes, investigadores, universidades, empresas portuguesas poderem ir à boleia, digamos assim, de futuras missões da NASA à Lua, a Marte, levarem os seus próprios instrumentos e, portanto, termos um bocadinho do gênio científico e tecnológico português nestes corpos e nós próprios fazemos também este tipo de investigações científicas. E, portanto, é sempre de assinalar este tipo de parcerias. Aqui também há muita geopolítica. Sabes que a China, a Rússia também têm os seus próprios acordos Artemis, mas não deixa de ser um passo significativo para a própria história da exploração científica, espacial e assinar o nome de Portugal em toda esta aventura. Muito bem, Miguel, obrigado, um bom domingo. Obrigado, bom domingo. domingo. Até para a semana. Até para a semana.